Pois é, falando em indústria automobilística, nós temos aí a opção, vamos ter a opção elétrica, mas já temos a opção da utilização do etanol, gasolina, que geralmente o que nos move é o preço. Mas e a manutenção do carro? O Dr. Renato Romeu, que é chefe da divisão de motores do Instituto Mauá de Tecnologia, aqui conosco. Dr. Renato, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Dr. Renato, e aí? Antigamente, isso dos antigamente, eu cheguei a ter uma Brasília movida a álcool. Ela era interessantíssima, Dr. Renato. De manhã ela não queria funcionar de jeito nenhum. Se não botasse um pouquinho de gasolina nela, a danada não funcionava. E ainda o pessoal dizia que o álcool corroía todos os bicos, eu nem sei o que é isso. Mas pergunto, melhorou essa tecnologia ou não? Melhorou bastante. Eu costumo dizer que no início lá do programa do álcool, o objetivo era o motor funcionar com álcool. Se ele funcionasse, estava excelente. Depois ele foi evoluindo e a opção é ele funcionar bem com álcool. Então a sua Brasília era daquela época inicial, né? Já nos anos 80 ele já estava funcionando direitinho. Então um carro a álcool, não era flex naquela época, ele era só álcool, né? E ele funcionava direitinho. Aí, a partir da segunda metade dos anos 80, o objetivo foi diminuir a poluição dos carros em geral, incluindo o carro a álcool. Então, o motor começou a atender os níveis exigidos de limite de poluição. Então, hoje você tem um carro flex, né? O carro flex, na realidade, o carro a álcool, na forma do flex, voltou no início dos anos 2000, e hoje você tem um carro que você abastece com álcool, gasolina, e não sente diferença em nenhum dos dois. Ele pega muito bem, está bem distante dessa Brasília que você tinha. Móvel, imagino. Hoje eu já não tenho mais carro, vendi a minha Brasília. Não era amarela, era cinza. E a Kombi? Mas eu pergunto o seguinte, a gente vai, o pessoal vai, o motorista vai mais pelo preço, né, que é estampado nos postos de gasolina. Aí pergunta o seguinte, a manutenção também, tanto faz, é o mesmo preço, paga a mesma coisa, como é que é? Não dá para notar a diferença, mas porque você tem o carro a álcool, o carro a gasolina, e o programa de manutenção deles é igual. A utilização do álcool, tem pessoas que utilizam álcool 100% do tempo, mas todo mundo, pelo menos a grande maioria, ela intercala entre o álcool e a gasolina, porque o que define, principalmente, né, se a pessoa vai utilizar álcool ou gasolina, é o preço. E esses preços, às vezes, está vantajoso para o álcool, às vezes está vantajoso para a gasolina. Então, com os carros flex, é muito difícil você ter uma pessoa que utiliza só um tipo de combustível. Eventualmente, mesmo que seja eventualmente, ele varia entre os combustíveis. E a manutenção é a mesma. Você troca o óleo, você troca filtros com a mesma frequência, né? A limpeza de bicos, esse tipo de coisa também não afeta. E na época que tinha o carro só a álcool, inclusive o álcool, ele tem menos fuligem, né, quando faz a operação. Então, em geral, o óleo ele sai mais branquinho, sai mais limpo, né? Mas não dá para falar que é melhor com álcool ou melhor com a gasolina. Os carros eles foram dimensionados para atender com os dois combustíveis e dar a mesma manutenção que os dois combustíveis. Doutor Renato, essa tecnologia, então, híbrida, né, álcool ou gasolina, ela é própria só da indústria automobilística brasileira ou há outros países também que adotam a mesma mistura? O carro flex, na verdade, tem uma regulamentação nos Estados Unidos para isso daí. Você tem misturas de álcool no mundo inteiro que você acrescenta na gasolina. Porque a gasolina, ela tem que atingir certos níveis de qualidade e o que nós chamamos de um poder antidetonante. Então, quando entra dentro, tem que atingir esse nível de poder antidetonante. E você consegue fazer isso de diversas formas. E uma das formas que você consegue fazer isso é adicionando álcool ao combustível. Então, isso melhora a qualidade da gasolina. E, além disso, o álcool é um combustível renovável, ou seja, ele emite, depois que ele queima, ele emite CO2 pelo escapamento. Só que depois, quando você planta lá a cana-de-açúcar, você faz a plantação, essa plantação recupera, ela retira da atmosfera esse CO2 que saiu pelo escapamento.
Então, é um combustível que produz CO2, mas é um combustível que recaptura esse CO2 na produção. Então, a gente fala que é um combustível neutro em relação à emissão de CO2. É uma solução muito boa para a diminuição dos gases de efeito estufa. E o pessoal acaba colocando álcool na mistura, porque ele tem o mesmo efeito de um carro elétrico em relação aos níveis de emissão de CO2. Só que de uma forma muito mais barata que um carro elétrico, né? Renato, uma última pergunta de lei. Álcool e etanol é a mesma coisa? Álcool atualmente nós popularmente conhecemos como a mesma coisa. Na época do pró-álcool, o pessoal estava querendo substituir a gasolina, não por motivos ecológicos, mas é porque a gente não tinha dólar para comprar o petróleo que era importado, né? E o pessoal começou a experimentar todo tipo de combustível, passando desde óleo vegetal, biodiesel, e os álcoois. Os álcoois entendemos principalmente etanol, que é o que a gente usa nos postos, e metanol. O metanol também é um tipo de álcool que é muito utilizado, ou poderia ser muito utilizado nos carros, né? Só que o metanol sumiu. Nos Estados Unidos tinha muito metanol e o metanol sumiu, já não se fala mais nele. Então hoje o álcool do posto virou sinônimo de etanol. Você abastece o seu carro a álcool, você abastece com etanol. Doutor Renato, muito obrigado pela gentileza. Disponha, estamos aqui para esclarecer qualquer coisa. Heródoto, mas você ainda tem a Kombi? Não, eu vendi a Kombi, sabe por quê? Não deixaram mais eu entrar no prédio com a Kombi, eu tive que vender. Soltava muita fumaça? Ela estava ocupando muito espaço lá, falaram que ela queria, como é que é? Ela queria acabar com uma daquelas leis da física. Agora lançaram a Kombi elétrica, você vai ter uma segunda chance, fica tranquilo. Vou estar de olho. Muito obrigado, doutor Renato. É o mesmo tamanho. Da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia. E você tem também notícias da cidade.